sabe que eu sou uma pessoa pontual e como vocês já estão aqui comigo, na medida em que eu for adicionando outras pessoas e como eu vou deixar gravado, né? Se alguém chegar depois, vai poder acompanhar desde o início. Então, para começar, assim, quero dar as boas-vindas, né, a todas vocês que estão aqui comigo hoje. Eu fico muito feliz, sempre é muito gratificante quando a gente lança um projeto novo ou, né, faz um convite aberto e tem essa receptividade, esse carinho, depois de tantos anos, tantas alunas que já fazem parte desse meu círculo de pessoas que eu convivo e outras tantas que a cada processo novo, a cada lançamento, acabam agregando e vindo também participar. Então, eu começo aqui, né, falando um pouquinho de que esse programa de certificação, ele é resultado de 20 anos de trabalho com formação de professoras, né? E não por acaso ele precisou de um amadurecimento para poder se consolidar, e ele vem acontecendo ao longo desse processo, mas fruto muito dessa comemoração dos 20 anos do curso de formação que acontece no ano que vem, eu vim me dando conta também do meu próprio processo, né, de pesquisa e de trabalho e recebendo assim um feedback de pessoas que estão acompanhando esse meu trabalho, um olhar de outros profissionais que eu tenho contato, principalmente agora estudando e tendo assim o contato com pessoas de outras áreas da dança, né, através das artes cênicas, do meu doutorado, enfim, e que me questionavam muito, né, por eu ter os meus livros, por eu ter todo esse trabalho voltado para a formação, por que eu nunca tinha certificado e estabelecido um processo metodológico? Claro que ele já existe dentro dos meus cursos e do que eu sempre procuro trabalhar com vocês que já fizeram formação comigo, algumas aqui, mas é óbvio que nesse amadurecimento e nesse processo, muitas coisas precisaram ser revistas. Então, eu tenho me focado desde o ano passado, né? Também por causa da minha pesquisa, que eu tive que olhar para o meu próprio trabalho para poder desenvolver a minha tese. E essa certificação, então, ela é fruto desses 20 anos de atuação no segmento da dança, né, de formação na dança, e porque eu acredito que tudo tem um momento, né? Primeiro é um plantio, é um crescimento, né, uma solidificação, e esse processo ele vai sendo gestado naturalmente, e quando ele está pronto, e isso é um aprendizado para muitas de vocês que estão aqui também numa caminhada já de bastante tempo e que às vezes ficam esperando o momento certo, né, de fazer, de dar um movimento na sua vida profissional. E eu acredito muito nessa magia, vou chamar assim de magia, mas é nesse processo mesmo do próprio universo que ele vai, na medida em que a gente vai adubando, né, e que a gente vai colocando energia em determinadas coisas, elas vão frutificando por si. Então, dito isso, eu sinto que esse amadurecimento ele foi acontecendo a ponto de chegar esse ano, né? E eu ter esse desejo, então, de propor, né? Porque que eu chamei de reciclagem profissional e de uma certificação. Bom, desde que eu tive muitos frutos com a coleção Os Pilares da Profissionalização em Dança do Ventre, né? Que tá aqui os meus 3 filhinhos, que a maioria de vocês tem e conhece, que eu tenho muito orgulho e que trouxeram para mim, levaram o meu trabalho para outros lugares e trouxeram pessoas que não estariam aqui comigo se não fosse esse trabalho, né?
Então, e principalmente junto com os livros, o avanço desse modelo de ensino à distância e que nos estreitou caminhos que antes não eram possíveis, né? Porque muitas de vocês, ou eu viajava para dar cursos fora, ou as pessoas tinham que vir aqui. Hoje isso ficou bem mais facilitado com esse formato digital, né? Então, tudo isso fez com que esse momento e esse trabalho viessem, né, a ser fortalecido, frutificado, e tudo isso introduz um pouco esse processo. Não preciso aqui me apresentar, né? Falei um pouco dos meus livros, mas a maioria de vocês já me conhece e sabe dessa trajetória. Mas eu gosto sempre de contextualizar, porque não saiu do nada, né? De onde que vem isso? Não é tipo, ah, agora lançou um negócio, né? Ele vem acontecendo e ele vem sendo trabalhado durante todo esse processo, mas que com essas novas ferramentas, com a própria questão da minha maturidade, eu acreditei que esse era o momento. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa conversar junto. Peraí, que agora não fugiu ali. Fiquei um pouco nervosa. É legal, né? Sabe que eu sempre falo que tudo aquilo que estão vendo aqui a minha tela, deixa eu mudar aqui. Tudo aquilo que a gente valoriza e que a gente tem um carinho especial, né? Quando a gente vai colocar uma energia naquilo, quando a gente vai trabalhar esse processo, é como se fosse a primeira vez. Então, também eu falo isso porque eu sinto esse sabor, né, de novidade e essa ansiedade mesmo que isso não seja algo novo na minha vida, mas só o fato de eu expor aqui para vocês já chega a me dar assim um frisson. O que eu acho isso muito positivo porque reflete essa essa emoção, né, que ainda esse trabalho me proporciona. E é justamente pensando nessa emoção que eu fiz tudo isso com muito carinho, com muito respeito à dança do ventre, em primeiro lugar, né? E também a esse meu trabalho, esse meu legado de tantos anos. E tenho certeza que tudo aquilo que eu vivenciei nesses anos todos, e com muitas de vocês, credibiliza e torna isso legítimo, né? Porque, por que eu tô falando isso? Porque existem muitas pessoas hoje trabalhando com formação profissional, né? O meu curso, quando ele foi lançado em 2002, ele foi um dos pioneiros no Brasil e eu fui assim privilegiada em estabelecer uma metodologia e um caminho para o ensino da dança do ventre, mas até pelo fato de que eu mesma aprendi muito e me formei ao longo desses 20 anos, eu nunca coloquei e não coloco como sendo um processo único, né? Porque quando a gente fala de metodologia e fala de processos, cada um tem que buscar o seu caminho. Então, o que eu me proponho a fazer com essa certificação e essa metodologia é este processo que eu considero um dos caminhos que deu certo dentro da dança do ventre no Brasil. Mas não desqualifica e não exclui o trabalho de colegas e outras pessoas que também estão aí no mercado com essa busca. Cada um tem que procurar aquele que se adequa mais à sua afinidade, ao seu olhar da dança, né? O que eu posso dizer é que ele é um caminho seguro e que dá resultado, porque obviamente não estaria no mercado há 20 anos. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Isso aqui, essa lâmina que eu nunca sei. Tá, agora eu descobri onde é que vai. Bom,
Então, pessoal, o que que é esse trabalho, né? Como é que ele vai ser desenvolvido? Primeiro, eu queria dizer que o foco dele é justamente nesse trabalho da metodologia, né? Que foi desenvolvido por mim a partir dessa minha experiência, né? Profissional, com 27 anos que eu dou aula, mais de 30 anos que eu pesquiso e atuo na dança do ventre. E nesses 20 anos do curso de formação, que falando assim, esses números até me assusta, né? Parece que eu. Mas é quase que metade da minha vida, né? Trabalhando com a dança do ventre. Inclusive, eu queria abrir um espaço, porque durante muito tempo eu utilizei o termo dança oriental, né? E aí algumas pessoas já me perguntaram por que que eu mudei para dança do ventre de novo. E vou esclarecer isso. Por uma questão de busca e de entendimento mais fácil para a maioria das pessoas de que a dança oriental que eu me referia é a dança do ventre que é conhecida no Brasil, né? Porque o nome dança oriental é o nome correto da nossa dança, se a gente for buscar uma tradução de Hax Shark, mas por uma questão de até estar na academia e trabalhar com essa questão da busca, é muito mais seguro que exista um entendimento da onde eu me refiro como dança do ventre, né? Embora no selo eu coloquei Master Oriental Dance Professional, porque, né, eu venho do marketing, então eu quis fazer um nome assim mais conceitual e correto dentro de uma tradução internacional. Mas no Brasil a dança do ventre é o termo que é mais conhecido, tá? Então por isso que eu voltei a utilizar dança do ventre. Até por uma sugestão, assim, na época da minha própria editora, que usou nos livros dança do ventre, e para não haver essa confusão. Eu elaborei um programa que tem temas fundamentais, né, dentro de uma atualização e para uma melhoria da didática e qualificação de professoras de dança do ventre. E também para pessoas que buscam essa profissionalização e que têm interesse em trabalhar com esse estilo de dança. Porque é preciso que seja apaixonado, né, pela nossa arte a ponto de querer ensinar. Esse é um processo também que é uma escolha e uma dedicação que vai impor que a pessoa siga estudando um caminho bem complexo, né? Mas também igualmente fascinante. Eu trago o termo reciclagem justamente porque os conteúdos fundamentais e que abarcam esse programa, a maioria, para quem já trabalha com a dança ou para quem já fez os meus cursos, eles são conhecidos, eles não são inéditos, até porque eu não vou inventar a roda da dança do ventre, né? Porque já está aí os meus livros e tudo mais. Porém, esse programa todo, ele está reformulado e atualizado, né? A partir das minhas próprias pesquisas aprofundadas, a inclusão de trabalhos de outros autores, a própria maturidade e o conhecimento de temas que vieram assim se solidificando para o trabalho com a dança e sendo esclarecidos alguns equívocos, algumas coisas que a gente tinha uns mitos a respeito de temáticas por desconhecimento, né? E que ainda algumas pessoas têm necessidade, mesmo atuando na dança, de fazer essa reciclagem. E também o foco das competências pedagógicas necessárias para colocar essas temáticas dentro da sala de aula, né? Para o desenvolvimento das suas alunas, principalmente, e para que isso se torne algo mais fácil, porque o que é a metodologia, né? Ela é um caminho, ela faz parte de um processo que a gente vai desenvolver e que isso normalmente facilita o nosso trabalho. E a didática, que é o como fazer essa metodologia funcionar, né? Então são dois caminhos assim complementares. Um é o por onde que eu vou, como é que eu vou desenvolver essas temáticas em sala de aula e quais ferramentas, né? Ou como é que eu vou me valer disso para colocar em prática.
E o foco dessa certificação, ele está direcionado para a sala de aula, né? Onde os conteúdos vão ser abordados de forma prática, né? Como fazer com eficácia o uso deles e também adequando às novas tecnologias, que são ferramentas que nós estamos utilizando, né? Principalmente essa questão do formato híbrido, aonde mesmo que algumas pessoas ainda não estejam atuando nesse formato, ele veio para ficar. E também a própria ferramenta das aulas gravadas ou do formato híbrido, ela torna o acolhimento de alunas que faltam, por exemplo, por motivos diversos ou porque, né, perdem o interesse na medida em que não conseguem acompanhar a sua turma ou têm dificuldade de se encaixar num determinado horário, elas têm essa alternativa e isso cada vez mais está facilitando e precisa ter uma adequação, porque o trabalho não é o mesmo, né? Existe uma metodologia e uma didática que é eficaz para um trabalho presencial e ela precisa ter uma adequação para trabalhar no formato híbrido, o mesmo conteúdo, e uma outra forma se eu vou trabalhar em aulas gravadas, né? Nós sempre tivemos essa ferramenta de vídeos, eu mesma sempre reforço e falo que o meu grande desenvolvimento profissional, até pela dificuldade que existia na época de ter aula com professoras que pudessem contribuir para o meu desenvolvimento depois de uma certa altura da minha vida, né, que eu tinha que viajar para conseguir esse conteúdo, eu passei a utilizar vídeos, na época vídeos VHS, bem rudimentares e difíceis, mas era uma forma de estudo à distância, né? E depois vieram os DVDs, enfim, a gente hoje tem as ferramentas online disponíveis. Quem não faz pesquisa olhando vídeos no YouTube ou nas redes sociais, então, mesmo que a gente ache que esse universo digital não está ao seu alcance, ele está aí, veio para ficar. E isso também precisa haver uma reciclagem dentro dessa abordagem, tanto das temáticas quanto da metodologia, né, e da didática. E eu tenho tido um resultado muito positivo com isso, né? Tanto que eu tenho alunas aí que estão aqui presentes hoje, que são minhas alunas só praticamente pelo meio digital. E com certeza o depoimento delas é de que isso é eficaz e obviamente precisou ter uma adequação, inclusive minha, de equipamentos e de tudo isso, que também vai fazer parte dessa certificação, tá? Como eu falei para vocês no início, eu organizei assim uma exposição bem prática, né? Obviamente fiz agora essa introdução mais teorizada, assim, dentro de uma explicação, uma contextualização de onde é que eu tirei essas ideias e por que que eu usei esses termos, mas eu já vou partir agora para explicar como é que isso vai funcionar, porque eu acho que esse é o objetivo de vocês estarem aqui, conhecer o programa e saber bem detalhado, quem tiver interesse, como é que vai funcionar, e aí eu começo aqui justamente por essa questão do formato, né? Então, primeiro, a gente vai ter, assim, uma certificação que qualifica o trabalho, tanto para quem está começando, como com certeza também para aquelas professoras que já têm uma experiência, mas que estão atentas a essas mudanças que eu mencionei, né? E que precisam de uma reciclagem portanto, também de uma mentoria que possa ajudar de forma a trazer a sua experiência e agregar valor a isso, né? Então, nesse programa que eu desenvolvi, eu proponho para as participantes conteúdos que possam ser utilizados de forma prática na sala de aula, tanto para quem trabalha com alunas de nível iniciante ou pessoas que estão conhecendo a dança, até grupos mais desenvolvidos, né, chegando no nível avançado. Tanto para essas alunas de forma presencial,
quanto utilizando então essas novas formas de tecnologia, né, que são as aulas gravadas ou as aulas híbridas. Além dessa metodologia, essa didática que eu desenvolvi atende a essas necessidades pedagógicas de quem atua profissionalmente na dança e também passa por uma própria reciclagem para aquelas pessoas que querem futuramente trabalhar com a dança ou que, como amantes da dança, né, pessoas que querem aprofundar o seu conhecimento, embora não trabalhem, estejam interessadas nessas pesquisas, porque todo esse processo de ensino-aprendizagem na dança também evoluiu e é preciso que a gente adeque esses processos para ensinar de uma forma mais qualificada, tá? Uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês é que todos os participantes do curso vão receber uma certificação, né, que qualifique essa metodologia. E poderão utilizar isso nos seus programas como uma forma mesmo de um guia prático para desenvolver as suas aulas. E vão contar com a minha mentoria para tirar dúvidas e para ser acompanhado o seu trabalho, né? E isso vai ficar disponível por 2 anos, ou seja, dentro desse formato que eu já vou falar aí, né, que eu me antecipei aqui na lâmina, esse curso ele vai ter a duração de 12 meses para fazer a certificação, que vai ser de janeiro a dezembro do ano que vem, tá? Vão ser 3 aulas mensais, sendo uma aula online e 2 aulas gravadas, que a pessoa vai receber para poder fazer uso dela dentro do seu cronograma de disponibilidade de horário, porque a maioria das pessoas trabalha, né? E é difícil juntar, como hoje mesmo, que eu comentei no início, muita gente interessada, mas não tinha disponibilidade de estar aqui nesse horário. Então, o formato das aulas gravadas, ela é muito dinâmica nesse sentido. E vão ficar disponíveis por 2 anos essa mentoria, ou seja, durante todo o período do curso e mais um ano posterior para que tenha a chance de colocar em prática todo o programa e que, surgindo dúvidas no decorrer, tenham alguém, no caso eu, que possa ajudar a desenvolver de uma forma a dirimir as dúvidas ou ter alguém que dê esse suporte, tá? Isso é uma maravilha, né? Eu acho que isso de ter alguém para contar é o que, para mim, quando eu comecei na dança, trazendo aqui meu depoimento como professora, eu não tive, né? Porque eu acabei vindo de uma geração que se criou por si mesma, como eu digo. E aí a gente sente como é rico e como eu tenho recebido esse feedback das minhas alunas que são profissionais e que trabalham com a dança, de ter alguém para dar retorno. E quem me conhece sabe, né, que eu sou uma pessoa que dificilmente eu vou deixar alguém sem resposta. Isso é realmente assim parte da forma como eu trabalho, né? De estar sempre correspondendo às minhas alunas. É óbvio que muitas vezes as pessoas não sabem os limites, né? Então é óbvio que a gente organiza um projeto e as pessoas têm que se adequar a esse projeto. Eu não posso ficar ali dando explicação a qualquer horário, mas dentro de um cronograma de como é que isso vai funcionar, eu sempre vou estar disponível. Então, esses 12 meses eu estabeleci justamente porque da forma como vocês vão ver que eu desenvolvi as aulas, elas vão corresponder a um processo integral, né? De como isso acontece dentro da sala de aula. E eu dividi os conteúdos por eixos, porque justamente eles têm grupos de temáticas que vão sendo desenvolvidas. E em seguida isso vai ficar. O conteúdo, né, programático, ele vai ser dividido por esses eixos que vão ser os alicerces desse trabalho metodológico.
E esse formato que eu estabeleci é justamente com o objetivo de facilitar o acesso, né? E de ter essa liberdade com as aulas gravadas. Mesmo essa aula online, que vai ser uma aula mais expositiva e interativa, ela também fica gravada para quem não tiver condições de acompanhar. Eu já venho trabalhando com esse formato em outros cursos e funciona super bem. Obviamente, quem gosta dessa interatividade e gosta de estar ali em contato vai poder participar das aulas síncronas, né, de forma online, mas quem prefere fazer dentro do seu tempo e no momento em que tiver disponível, vai ter o acesso também. Essas aulas elas vão ser colocadas na plataforma Estúdio Brisa Mahaila e vão ficar ali para acesso restrito das pessoas participantes. Muito bem. Deixa eu tomar uma água, né? Estão me ouvindo aí? Tá tudo certinho? Deixa eu ver se não tem ninguém aqui que me. Que eu desato a falar, né? E depois engreno uma primeira. Também eu não quero me passar do meu horário aqui, por isso que eu organizei assim um material que fica mais fácil para eu visualizar. Então, eu dividi em 4 grandes eixos, né? Que eu pensei muito sobre isso antes de divulgar, porque esses eixos eles vão se desenvolver dentro de temáticas específicas. Então, o eixo 1 são as competências da professora de dança, da professora de dança do ventre, né? Então, nesse eixo estarão os temas que embasam as habilidades necessárias para que uma professora exerça com autoridade aqui no sentido de conhecimento, né? Essa profissão, sentindo que está preparada tanto com o seu conhecimento quanto para passar o conhecimento para os seus alunos. O segundo eixo são as diretrizes dessa metodologia que eu chamei metodologia Brisa Mahaila, o método Brisa Mahaila, né? Nesse eixo, então, eu vou descrever e ensinar as bases dessa metodologia, que são estruturadas dentro dos 3 pilares que eu já trabalhei nos meus livros, né? Que tratam da questão da técnica, musicalidade e expressividade, que estão sempre juntos com a questão do desenvolvimento das aulas. Então, além dessa abordagem que eu já trago nos meus livros, eu desenvolvi um caminho para um desenvolvimento profissional na sala de aula, com base em todas essas exigências que eu mencionei antes, que são dos novos formatos e como desenvolver isso de uma forma tranquila na sala de aula. O terceiro eixo, então, ele trata justamente das práticas pedagógicas, né? Que é o ensino propriamente da dança do ventre, a metodologia a didática que vai ser colocada dentro dessa metodologia. Então, aqui vão estar descritos esses processos e as práticas pedagógicas que embasam essa didática, desde o ensino para quem está começando na dança, até alunas de níveis mais intermediário e avançado, tanto para quem trabalha no formato presencial, quanto nos demais formatos, principalmente o híbrido, porque o híbrido, para mim, é o formato mais difícil, que é quando a gente tem alunas online, síncronas, na janelinha, e as alunas na sala de aula. Então, como é que eu vou trabalhar esses 2 públicos ao mesmo tempo? Que tipo de ferramentas eu vou ter que utilizar? Como é que eu vou desenvolver as pedagogias para atender esses 2 públicos simultaneamente? E também os outros formatos, né? No formato, por exemplo, de aulas gravadas, a dificuldade está justamente na professora ter naturalidade de conversar com uma câmera, e isso são práticas que têm assim caminhos que vão ajudar, né? Porque não é fácil. No início é difícil a pessoa se sentir à vontade ali sem ter ninguém, mas ela tem que estar
imaginando, é quase um processo teatral mesmo, né? De estar ali imaginando como é que seria se ela não pode ficar engessada, ela não pode mudar a sua espontaneidade, porque senão vai ficar uma aula chata. E o quarto eixo, então, é a certificação propriamente dita, essa certificação Master Oriental Dance Professional, que é o eixo final que trará as condições para que a pessoa que fez todo o programa se certifique. Está relacionada com a avaliação dos conteúdos, com tarefas específicas que vão ser solicitadas para que seja comprovada a sua absorção, né, dessa certificação, a qualificação profissional, para conseguir utilizar essa certificação. Como eu falei no início, obviamente, como acaba tendo um público heterogêneo, vão ter pessoas que já trabalham com a dança e que vão ter condições de usar essa certificação e outras pessoas que estão começando ou que vão fazer como uma reciclagem de conteúdos, né? E que vão receber uma certificação diferenciada, que é de conclusão do curso, mas que talvez não tenham naquele momento interesse em fazer todos os processos avaliativos para chegar a ter a certificação completa. Mas isso daí são critérios que vão sendo ao longo do processo colocados para vocês, porque eu não posso expor tudo aqui, né? São muitas variáveis que vão acontecendo no decorrer desse processo. E agora, então, eu vou descrever, né, os eixos, falando bem especificamente de como é que vão ser as abordagens de cada eixo. Cada eixo vão ter os seus subtemas dentro disso, que é a descrição, né, mais aprofundada e o entendimento dos conteúdos e as atribuições que vão constar em cada mês. Então, dentro do primeiro eixo, que diz respeito às competências da professora, o primeiro tópico que vai ser está relacionada com o conhecimento que eu chamei de conhecimento cultural, que são o quê? O entendimento, né, das raízes e da trajetória da dança dentro desse seu processo de entrelaçamento cultural. Então, vão ter uma aula online, que é essa aula mais expositiva e teórica, que também vai ser interativa, do conteúdo global do tema. E depois a aluna vai receber, a participante vai receber 2 aulas práticas gravadas. Uma que vai estar relacionada com o ensino do gestual e passos folclóricos, né, que é genérica, porque o folclore tem muitas coisas que são comuns, então como eu trabalhar isso nas minhas aulas, sejam de folclore específico ou dentro dessa ideia de gestual folclórico, né? E a segunda aula vai estar relacionada com as contribuições da Golden Age, que seria assim o início da nossa dança em sala de aula. Por que que a professora precisa trabalhar esse tema e o que que ele agrega para as suas alunas, tá? Então, são 3 aulas dentro desse primeiro eixo, né? No tópico 1, que é o conhecimento cultural. Se vocês quiserem ir anotando quando tiver uma dúvida, no final eu vou deixar um tempinho, ou se vocês tiverem que sair por algum motivo, podem me mandar que eu respondo individualmente. Depois, o segundo tópico dentro desse primeiro eixo é o domínio da estrutura musical. Então, na aula expositiva vai haver uma abordagem, né, sobre a compreensão musical para o ensino de ritmo e musicalidade em sala de aula e a composição de um repertório musical. Nas aulas gravadas, vão ter 2 aulas, uma focada no ensino de ritmos essenciais nas aulas, e o segundo, como desenvolver a sensibilização musical das alunas. Só para efeito assim de entendimento, porque aqui eu coloquei só tópicos, né? Depois vai ter a descrição do que vai ser dado em cada aula. Mas como exemplificação,
essas duas aulas gravadas, elas são com exercícios práticos. Então, claro, eu vou dar uma contextualizada no tema, mas depois vai vir a aula mesmo que vocês vão poder reproduzir igual, quem quiser, ou pode servir como uma referência para colocar dentro da sua própria ideia sobre aquele tema, né? Não precisa reproduzir a aula exatamente igual, mas pode ser um guia para, em cima disso, criar a sua própria ideia de trabalhar esse tema. A terceira aula, ela vai focar mais na parte da técnica, né? Aqui sim, já entrando dentro desse estudo que abarca a minha compreensão, né, em cima da técnica Laban-Barthénefy, que faz parte hoje do meu trabalho, mas que muitas pessoas não sabem como abordar isso e estruturar dentro da técnica de movimentos mesmo da dança e também sobre os estudos dos fatores da expressividade por esses teóricos, tá? Então, na aula expositiva, eu vou trazer o que é a técnica e como eu alicercei isso dentro do estudo de expressividade e técnica essencial da dança. E nas aulas práticas vão ser utilizada a questão da dissociação do corpo na técnica, que é uma preparação para as alunas entenderem e conseguirem construir isso dentro dessa técnica de Laban-Barthénefy. E a segunda é a aplicação da nossa técnica em cima dos planos anatômicos. Aqui de uma forma genérica, né, para ser adequada a qualquer nível. Depois, mais adiante, vocês vão ver que vai ter uma diferenciação dos níveis de dança. Então, nesse primeiro eixo, isso é para a construção das competências da professora, para ela poder ter esse conhecimento e ter esse entendimento, então, sobre a questão dos eixos cultura, musicalidade e técnica de uma forma bem assim contemporânea, vou dizer, né? Dentro de novos estudos. Óbvio que o que vocês já sabem não vai ser invalidado, né? Mas tem muitas coisas assim que eu trouxe já dentro dessa compreensão mais atualizada da dança, né? Da gente trabalhar de uma forma dinâmica essas competências e não ficar só para um determinado momento. Então, em todas as aulas a gente traz esses caminhos, né, que se cruzam entre cultura, que leva a uma expressividade, a parte musical, que é o entendimento fundamental para colocar a técnica, então, dentro desses pilares que eu mencionei. Na diretriz, já me perdi aqui, já estou falando, já saí da minha folha aqui, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Ixi, até tinha mais coisa aqui, mas enfim, falei certo. Deixa eu ver. Então, deixa eu voltar aqui só porque eu coloquei aqui um detalhe mais. Nas atividades práticas, então ali onde eu falo sobre a dissociação do corpo, é justamente exercícios que vocês possam utilizar para despertar essa questão que é tão importante na nossa dança, que é a dissociação, né, dos membros superiores, membros inferiores, a partir também da percepção dos planos anatômicos. Então, com exercícios ilustrativos dos grupos essenciais dentro dessa proposta da expressividade de Laban e também dos planos anatômicos. A cada eixo final, né, haverá uma atividade sobre o que foi estudado. E assim, a partir desta construção, já vai ser a avaliação que vai podendo ter algumas dinâmicas que vão ser em grupos, né, dependendo de quem vai estar fazendo parte do programa, até porque eu acho que essa troca, ela é potente, né? Então, como
Eu ainda não construí tudo, eu tô com algumas ideias em relação a ter algum tipo de trabalho em grupo de professoras e algumas questões que vão ser individuais. Até porque eu quero deixar algumas surpresas, afinal, hoje é só um pré-lançamento, né? E é uma visão geral do programa, mas que tem coisas que eu vou liberar para as pessoas que vierem justamente pedir informações ou que quiserem saber mais detalhes para participar. E também depois do início do curso, né? Quando eu tiver todo o programa já estruturado com as aulas. Que é muita coisa, gente. A pessoa tá bem louca já. Quando eu fiz isso aqui, eu digo, ai meu Deus, agora eu tenho que me virar. Eu vou ter, inclusive, aqui dando um spoiler, eu vou ter uma professora assistente que vai trabalhar comigo, porque a pessoa já está numa certa idade, né? E também porque eu preciso de alguém que possa ser a minha aluna imaginária para quando eu tiver que colocar algumas questões, principalmente nesses exercícios das aulas gravadas, aonde vocês vão ver a relação disso com os dois formatos, né? Então, muitas vezes vai ter alguém que vai ser minha aluna presencial e outra híbrida para ter esse canal para vocês verem como eu atuo com as duas frentes, tá? Então, no segundo eixo, que justamente ele traz essa questão das diretrizes da metodologia, né? No primeiro momento, né, eu vou trazer então a instrução da metodologia que segue esses três pilares, que é técnica, musicalidade e expressão, para trabalhar tanto nos formatos presenciais quanto nos outros formatos que eu já mencionei, os digitais. Então, vai ser uma exposição do funcionamento desse método, né? E como ele pode se tornar eficaz tanto para usar com alunas presenciais quanto à distância. Além disso, eu vou trazer nesse momento alguns estudos que validam os resultados que eu já obtive, né, com feedback de alunas e de outras professoras que eu faço mentoria, que utilizam esse método através de um programa que contemple desde a base da dança, que são os elementos fundamentais, até os níveis mais avançados. Nesse eixo aqui, na aula prática, eu vou desenvolver então com vocês duas atividades. Uma no sentido do ritmo, que é algo que sempre me trazem, né? De como desenvolver e aplicar esses três pilares dentro da questão do sentido do desenvolvimento do ritmo. E também práticas que motivem as alunas a construir essa dança integral desde o início, com práticas introdutórias do método que vão trazer exemplos de como num movimento ou dois movimentos, ou como trabalhar desde as primeiras aulas essa questão da trilogia, né? De não dissociar a técnica da musicalidade e da expressividade. Claro que algumas coisas aqui, para quem já fez os meus cursos, não são inéditas, até porque eu não estou lançando uma coisa que eu tirei do nada, como eu falei no início, mas justamente por isso dessa reciclagem, está sendo agregado coisas que eu já trabalhava e que funcionam, com outras coisas que eu venho desenvolvendo e que eu acho que podem contribuir na questão desses temas conhecidos. Ixi, pulei lá pro. Peraí, porque eu tenho que voltar. Aqui. Bom, então, outra questão que é bem pontual da minha metodologia
é o ensino da técnica associada à questão coreográfica e de sequências musicais. Porque justamente como a gente está sempre pautando na questão do desenvolvimento artístico, né? Existe uma diferença entre o uso de coreografias, que é aquela repetição sistêmica, né? Que, que tem vantagens e desvantagens, e também como desenvolver a técnica associada a uma sequência musical. Isso vai ajudar no desenvolvimento artístico. Então, na parte expositiva, eu vou trazer todo esse estudo que eu desenvolvi e as conclusões que eu cheguei. Nas aulas práticas, eu vou trazer então como montar um exercício de técnica com uma sequência musical em aula. E também qual é a diferença, né? E como a gente pode trabalhar com composição coreográfica em sala de aula e quais as vantagens disso, em que momento isso se torna eficaz. Vou pedir para alguém que está com o microfone aberto, por favor, depois fica na gravação, fica ruim, se puder. Obrigada. Vamos adiante. Só para quem entrou depois, eu estou gravando aqui toda a exposição e aí eu vou disponibilizar para todas vocês inscritas, tanto quem está aqui comigo e quiser rever ou ficou com dúvida ou chegou atrasada, e também para quem não está conseguindo entrar por alguns motivos técnicos que já me sinalizaram, então vai ficar gravadinho para vocês também poderem assistir de novo. Dentro da terceira aula do segundo eixo, o foco vai ser em como explorar o desenvolvimento artístico e da expressividade dentro da sala de aula, né? E o quanto isso pode fidelizar alunas, porque uma coisa que eu aprendi e que eu me sinto muito gratificada é que eu tenho muitas alunas que são minhas alunas há muitos anos, e mesmo pessoas que chegam por motivo, né, por caminhos mais diversos, gostam do meu trabalho e eu tenho uma frequência muito grande dessas alunas seguirem o trabalho comigo, que é o que a gente chama de fidelidade, né? Obviamente, eu não estou falando aqui de fidelidade no sentido de exclusividade. Tem muitas pessoas que fazem aula com A, B, C, D, não é disso que se trata. Mas uma questão que eu identifiquei dentro dessa pesquisa, e até por perguntar o que torna eficaz, é quando as alunas, independente do objetivo com a dança, elas percebem que estão evoluindo. Porque ninguém vai continuar insistindo numa coisa que não está dando resultado. Então, como explorar a expressividade em aula para fidelizar as alunas com o seu crescimento? Isso implica nesses dois exercícios também que eu vou trazer nesse tópico, que é justamente focando em desenvolver a sua expressividade, que aqui sim trata exatamente do ponto que eu estou trabalhando na minha pesquisa de doutorado, que é justamente os processos artísticos e pedagógicos para o desenvolvimento da expressividade. Então, nessas aulas práticas, eu vou trazer exercícios que vão ajudar a desenvolver a expressão e a expressividade e como utilizar o gestual oriental dentro desses processos de desenvolvimento da expressividade. Na sequência, a gente vai... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nesse próximo eixo, que é o eixo 3, né, ele vai focar na questão dos processos pedagógicos. E aqui sim eu vou entrar bem dentro da questão dos níveis e como eu enxergo esses níveis. Já faz um tempo que eu ando refletindo e que no meu próprio trabalho eu aboli
chamar de nível iniciante, básico, intermediário e avançado, porque a minha experiência, claro que aqui, para efeito de divulgação, eu estou usando essa nomenclatura, mas depois, durante a certificação, eu vou expor como eu trabalho, porque eu acho que é mais eficiente objetivos do que somente níveis, né? Então, na primeira aula do eixo 3, se volta para o início de quem começa na aula, né? De como a professora vai acolher essas alunas e como ela vai motivá-las no sentido de já no início, seja no formato que for, né? Nos 3 formatos que eu estou me referindo, o desenvolvimento artístico ele deve se dar desde o início, porque ninguém vai esperar 1 ano para começar a dançar. Isso era um erro básico que a nossa dança tinha nos processos pedagógicos, que era ensinar um monte de passo, só que a aluna não sabia depois como dançar. Então, nessa nova pedagogia que eu utilizo e que talvez outras pessoas também utilizem, desde as primeiras aulas ela já vai dançar, porque isso atribui continuidade e motivação, né? Porque quem vem numa aula de dança, ela quer dançar. A técnica tem que estar a serviço dessa expressividade e não vice-versa. E você sabe o quanto eu valorizo a técnica e o quanto eu sou exigente. Mas justamente eu trabalhei ao longo desses 20 anos e com toda essa experiência eu desenvolvi esses processos, né, dentro dessa didática, aonde desde as aulas para iniciante elas têm essa construção em cima do desenvolvimento artístico, tá? Então, nas aulas práticas, eu vou trazer exemplos de montagem de aulas para iniciante com esse foco, para quem está começando, e também aulas de fixação da técnica até o nível básico, porque é nesses 2 momentos em que a aluna aprende um monte de coisa. E será que é necessário a professora colocar uma avalanche de coisas em cima dela, ou se isso pode ter uma outra forma de explorar artisticamente? No decorrer, então, de todo esse eixo, o foco vai ser dentro dessa linguagem, né, de trabalho em cima de técnica. No segundo momento, para uma aluna que já tem um nível intermediário, então, como introduzir novos repertórios, estimular o desenvolvimento, trabalhar a fase dessa aluna, né? Dentro das aulas práticas, vou trazer exemplos de ampliação de repertório e como trabalhar o desenvolvimento artístico na aula, como uma prática de exercício. E o terceiro eixo trata de o ensino para alunas mais avançadas. Então, que conteúdo programático deve ser estruturado para quem já está num nível mais avançado e segue fazendo aula. Também isso é uma outra questão que vai ser esse vínculo que a professora cria com o desenvolvimento da aluna, né? Para que ela tenha condições de seguir ensinando até que a aluna esteja mais avançada, porque é muito comum ter professoras que só têm alunas iniciantes, porque as alunas acabam saindo dessa professora e buscando uma professora mais experiente, porque a professora ensina sempre a mesma coisa, ou ela não sabe como trabalhar também com turmas heterogêneas. Então, é justamente nas aulas práticas vem esse dinamismo de trabalhar com alunas avançadas dentro de turmas híbridas, onde híbrido aqui quer dizer de vários níveis, né? Porque a gente sabe que no mundo ideal as turmas são separadas exatamente por níveis, só que isso não acontece na vida real, né? A gente tem que trabalhar com essas diferenças, tanto com diferença, às vezes a aluna está há 10 anos fazendo aula e está no nível iniciante, como é que tu vai lidar com isso dentro da sala de aula?
E o desenvolvimento artístico e a expressividade, que para quem já está numa prática há mais tempo, isso é o foco. Não adianta ficar ensinando sequência, sequência, sequência se ela não consegue criar sozinha. Então, como é que ela vai tendo essa autonomia? E aí, finalmente, no eixo 4, a gente parte para a questão da certificação, né? Que aí é o momento em que a participante vai receber não só uma orientação para sua carreira, né, e critérios para que ela possa se diferenciar no mercado. Então, ali elementos fundamentais para o seu crescimento, inclusive com essa questão das novas tecnologias, que isso é algo que tem assim um valor agregado, não apenas para atingir outros públicos, mas também para que ela possa usar essa ferramenta com as alunas que fazem aula presencial, inclusive, como eu mencionei, em casos de falta e outras questões que ela pode dar conteúdos extras, enfim. Então, essas 3 aulas direcionam um trabalho que volta tanto para uma gestão de empreendedorismo e marketing, né? Independente da pessoa querer ser dona e empresária, ou ela vai trabalhar dentro de uma academia, é preciso que ela tenha essa noção de gestão do seu negócio para que ela possa crescer profissionalmente, né? Então, entender que a dança é uma profissão é o primeiro passo para que ela tenha o sucesso e o respeito que todas nós queremos, porque se a gente não se enxerga como profissional, quem é que vai nos enxergar, né? Aliás, eu tenho um programa totalmente voltado para essa área de gestão e marketing, que é o Expertise Marketing Dance, tá? Eu vou criar, depois no final eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas para quem fizer a certificação e quiser posteriormente fazer esse programa, eu vou fazer uma super condição assim de valores, porque um programa complementa o outro, né? Claro que ele é um programa específico voltado para essa área de direcionamento de carreira e marketing, mas ele também tem todo um viés de coaching. Pode falar, Cris. Cris levantou a mão. Quer falar? Sinaliza para mim aí. Seguindo aqui então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser me mandar aqui ou quiser sinalizar que quer falar depois, já estou finalizando. Então, dentro dos exercícios das aulas práticas desse primeiro eixo, eu vou justamente trazer exercícios que possam ajudar a descobrir qual é o seu diferencial, porque todas nós somos diferentes uma das outras. E mesmo que você siga um programa organizado por uma professora, no caso eu, né, vocês vão colocar a sua personalidade e esse é o seu diferencial, né? Não querer copiar, mas sim ter ali um guia, uma referência para poder trazer isso de uma forma. Aqui ficou aluado, mas é aliado, tá, gurias? Por mais que eu tenha conferido, às vezes a gente se passa. Então, o segundo exercício é como trazer dicas de como construir o seu futuro aliando essas novas tecnologias, que isso vai estar implicado tanto na questão da didática da sala de aula, quanto na sua própria forma de divulgar o seu trabalho, né? Que muita gente não sabe. A Danúbia aqui fez o Expertise Marketing Dance, né, Danúbia? Depois tu pode falar aí da tua experiência.
Eu acho que daqui do grupo que tá aqui foi a Danusa que fez, né? Danúbia. Sempre te chamo Danusa, né? Não adianta. Coisa de velho. Peraí que voltou aqui. Então, dentro do quarto eixo, né? Dentro da segunda parte, vai haver uma orientação no sentido de planejamento estratégico, né? Porque para a gente chegar em algum lugar, a gente tem que traçar estratégias para que a nossa condução profissional torne a nossa carreira bem-sucedida. Então, dentro das aulas práticas, a gente vai desenvolver um plano de negócios em dança, independente de tu seres dona ou não, tu pode fazer um plano de negócios para ti. É muito assim, pouco usual esses termos dentro da dança, né? Mas eles acabam tornando mais eficaz se a gente consegue fazer um planejamento. Então, tanto o plano de negócio quanto o planejamento estratégico de marketing, eu vou trazer aqui nas aulas práticas dicas e exemplos de como vocês podem desenvolver isso praticamente. E aí a questão das avaliações, né, dos conteúdos e as orientações para a certificação do Master Oriental Dance Professional. Nas aulas práticas, eu vou trazer dicas que vão ajudar vocês na sua carreira, né? Então, como fazer esse universo da dança se tornar um negócio e se tornar algo que é para vocês um desenvolvimento profissional, independente de se vocês se dedicam 100% à dança ou se vocês vão continuar seguindo uma outra carreira. Isso é outra coisa que eu vou abordar, né? Como conciliar e ações que vocês possam implementar que vão contribuir no desenvolvimento da carreira. Esses tópicozinhos, obviamente, eles vão ser desenvolvidos de uma forma mais, né, que eu só trouxe para vocês terem um conhecimento das temáticas centrais. E aí, pessoal, como é que está sendo para vocês ter essa certificação? Vocês estão animadas? Eu estou super animada com esse programa. Eu queria que na minha época tivesse algo assim, modéstia à parte falando, porque realmente não tem sido fácil ao longo do processo de desenvolvimento da minha carreira, né? Se eu olhar para trás, como tudo foi construído e como eu tenho assim hoje bastante segurança para oferecer algo que é um investimento, não apenas de valores, mas também de dedicação e de, né, não adianta a pessoa se inscrever e não ter a sua dedicação, porque parte de mim, mas tem toda uma relação que é individual de como cada uma vai fazer o seu processo, né? Ainda mais que aqui tem uma parte que são aulas síncronas e tem uma parte que são aulas gravadas, ou seja, o feedback de vocês também vai ser o quanto vocês vão aproveitar e fazer essas aulas no seu tempo, porque ele é voltado já para uma pessoa que tem essa autonomia, né? Não, esse programa não é direcionado para quem está começando na dança, é para quem ou já é profissional ou quer se profissionalizar. Inclusive, eu fiz um custo, né, de investimento para esse programa, para que vocês tenham esse investimento, que eu considero super atraente pelo que eu me proponho a entregar. E é óbvio que quem me conhece sabe que eu sempre entrego além do que eu me proponho, porque realmente eu amo ensinar e formar professoras e eu quero realmente que isso dê certo, tanto como tem sido os meus cursos de formação ao longo, que bom, ao longo desses 20 anos que eu mencionei, como agora neste programa que ele é totalmente reformulado e de forma direcionado para a sala de aula. Vocês viram que tudo tem a ver com esse processo, né?
Então, o valor que eu vou fazer, que eu vou em seguida falar para vocês, ele é um valor promocional do pré-lançamento. Por isso que eu chamei esse evento, né, de pré-lançamento, porque é justamente assim, quando ainda tem alguns meses para vocês se organizarem, né? Ninguém vai ter que pagar nada agora. Quem me chamar e disser que quer fazer, vai fazer uma ficha de inscrição, obviamente vai ter ali um comprometimento, né? Mas o pagamento vai ser só a partir de janeiro, a não ser que alguém queira começar a pagar antes para se ver livre mais cedo, né? Inclusive, eu fiz os cálculos em termos de expectativa de público, né? Do número de pessoas que eu imagino, pelo volume de aulas que eu vou disponibilizar, e uma coisa que eu sempre reforço pela minha experiência já de vários anos nesse formato, é que aulas gravadas são muito mais trabalhadas do que aulas presenciais, né? Porque às vezes 1 hora de aula gravada, a professora leva 3 horas para fazer aquilo acontecer, tanto em planejamento, quanto em gravação, quanto em salvar, enquanto disponibilidade que tem que estar ali bonitinha, tem que dar uma maquiada, tem que dar um, né? Não pode chegar lá de qualquer jeito, e muitas vezes quando a gente dava só aula presencial, tu não tinha essa preocupação tão forte com a apresentação visual e com tudo que tu vai, como tu vai organizar isso. Então, é um valor promocional de pré-lançamento, mas que obviamente tem uma data de duração. Então, quem tiver interesse até o final de agosto, ou seja, vai ter uma semana aí, né? A última semana de agosto, para fazer a sua inscrição validada por estes valores que eu vou colocar aqui para vocês agora. Então, peraí. Saco. Eu fiz no pré-lançamento, né? Não vai ser cobrado matrícula. E para quem fizer a sua adesão até dia 31 de agosto, tem essas duas condições. Ou em 12 vezes de R$ 300, de janeiro a dezembro de 2024, ou quem já tiver comprometida com outros cursos e mesmo assim quiser fazer, eu fiz um parcelamento maior, já que a gente vai ter esse contato por 2 anos, também num valor mais acessível de 24 vezes de R$ 175. E aí, como é que isso vai funcionar? O programa ele é extensivo, né? Ou seja, o valor ali ele tem 12 meses que vão se desenvolver essas aulas e mais 12 meses que a gente vai ficar em contato para fixação desse programa. Então o valor acaba sendo super acessível, né? Porque aí a gente tem menos de R$ 150 mensais para quem for fazer pelo valor em 12 vezes, ou este valor de R$ 175 correspondente a esse período. Claro que no segundo ano a gente não vai ter um contato tão assim estreito, mas eu vou estar disponível para os participantes para ter um acompanhamento e até em relação a algumas tarefas que vão se estender ao longo do segundo ano. Além disso, eu fiquei de dar um presente, né, para quem está aqui comigo. Eu sempre gosto de prestigiar as pessoas que vêm também nos meus eventos. Então, assim, quem me chamar ainda hoje sábado, dia 26, e me disser privadamente que quer pedir a ficha de inscrição, eu vou dar acesso grátis. Só não vale para a Danúbia aqui, que já fez, mas ela já tem acesso, mas ela eu vou dar outro presente. Vai ter acesso gratuito, olha só, ao Expertise Marketing Dance. Que só o Expertise Marketing Dance, hoje o valor dele no mercado é 12 vezes de R$ 250. Ou seja, vocês estão adquirindo um curso e estão ganhando outro totalmente de presente. O curso ele está todo gravado e disponível na plataforma, e ele, como eu disse, ele é um curso de marketing e coaching de carreira.
Eu agora, em seguida, eu vou ter uma outra aula que eu vou dar, né? Mas eu vou estar aqui disponível para informações em seguida, depois das 17 horas, para quem quiser, ou pode me deixar um recadinho dizendo eu quero, que eu vou dar esse presente para vocês. Inclusive, quem se inscrever já pode ter acesso ao outro curso se quiser. E aqui para reforçar o que vocês vão receber incluso nesse curso. As 12 aulas online de 1h30 cada, que são aquelas aulas síncronas, né? Além disso, são 24 aulas gravadas práticas, correspondente aos 4 eixos. Eu vou disponibilizar um playlist com músicas para as aulas, de acordo com cada música que eu utilizar nos exercícios práticos. Então, todas as músicas que eu utilizar nas gravações, vocês vão ter nesse playlist. Essa mentoria para dúvidas e acesso às aulas por 2 anos. E a certificação para utilizar o material, né? Para utilizar a certificação no material de divulgação. Eu acredito que isso realmente credibiliza ainda mais o trabalho de vocês, quem já trabalha com a dança, e que é um super assim estímulo para quem quer começar a trabalhar, ter essa certificação no currículo, certamente vai agregar, porque obviamente as pessoas valorizam o meu trabalho, já me conhecem e sabem que eu não certificaria quem eu realmente, né, não acho que não está qualificada. Então, reforçando, esse valor que eu passei inclui todas essas questões que eu falei para você, inclusive as avaliações, tá? Ninguém vai pagar mais nada além desse valor para ter todos essas avaliações que estão inclusas nesse pacote. É óbvio, né, que a importância de uma certificação, ela vai justamente assim demonstrar que que tu tem a chancela, né, de alguém que, como eu falei, tem um nome no mercado e que está ali como tua mentora, como tua professora dentro desse programa. Além disso, o ano que vem eu vou fazer a comemoração dos 20 anos, né, do curso de formação. E eu tenho a ideia de como vai estar desenvolvendo esse programa em convidar as pessoas que vão estar fazendo parte de alguma forma a participar desse evento, né? Claro que ideia é presencial, quem está longe e não puder, não tem problema, pode, é livre, mas quem tiver interessada vai poder participar também. Eu estou bolando alguma coisa nesse sentido que eu ainda não posso divulgar. Então, meninas, é isso. Eu agradeço muito, muito, muito vocês, né? Que a receptividade não só de quem está aqui online comigo, mas também do pessoal que se manifestou e que me procurou para me dizer que ficou interessada, que depois que eu tiver o material que quer ver, né? Ou que não ia poder estar hoje, mas enfim, eu agradeço a todo mundo que vai assistir. E reforçando, né, que o cronograma das aulas síncronas eu ainda não tenho, mas que breve eu vou disponibilizar, que são de janeiro a dezembro, uma aula mensal, e que vai ser fornecido em breve, e que todas as aulas, independente de serem as síncronas ou as gravadas, todas elas vão ficar disponíveis por 2 anos na plataforma, e as aulas síncronas também vão ficar gravadas, tá? É isso. Agora eu fico aqui disponível, né, para vocês que tiverem alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, dizer alguma coisa antes da gente terminar. Eu até me passei aqui no meu horário, já avisei a minha aluna que eu vou me atrasar, mas eu acho que eu tinha que explicar com detalhes. Ai, obrigada, Danúbia. Tô bem animada, pessoal. E deixa eu ver aqui que vocês botaram.
E aí, alguém quer dizer alguma coisa? Quer perguntar? Quer me mandar um beijo? Quer dizer que vai participar? Algumas de vocês já me falaram, então fico aqui, agradeço. Que bom. Então, gurias, eu fiz realmente assim algo bem completo, né? Eu tenho a expectativa de que isso vai ajudar bastante quem quer trabalhar com a dança ou quem tem esse interesse futuro em ter uma formação, uma atualização, mesmo para quem já fez curso de formação, inclusive os meus, vai ter muita coisa diferente e agregada. E justamente por isso que eu propus um valor que eu sei, né, que a dança também é um investimento que vocês fazem em outros cursos e tal, e que esse seria um curso complementar. E as condições de pagamento que eu não falei, vocês podem fazer através de um pagamento mensal programado, pode ser por Pix, depósito, né? E, e eu sou bem aberta assim para essas negociações e facilitar. Confio aí na maioria que eu já conheço e nas novas pessoas que estão chegando também podem me procurar. Ah, legal. E aproveitem essa condição especial, tá, gurias? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar o evento gravado, disponível também para outras pessoas. Então, até o dia 31, eu não vou divulgar novos valores. A partir de setembro, eu vou voltar a divulgar nas mídias sociais e no, né, nos outros canais. E aí os valores, esses valores caem, mesmo para quem participou do evento. Então, como eu falei, vocês não precisam fazer nenhum investimento agora, é só me dizer que sim, querem a ficha de inscrição e querem participar com este valor e aí me sinalizar qual o parcelamento que vocês optarem, em 12 ou 24 parcelas, tá? E aí, quando vocês querem começar a pagar, se é a partir de janeiro ou quem tiver interesse em começar a antecipar isso também pode fazer antecipado. E aí eu já vou passar o cronograma das aulas. Acredito que até o final de setembro eu já tenha todo esse. Eu só estou esperando fechar algumas datas, porque eu também dou aula, né, em outros cursos e tenho alguns outros compromissos. E essas aulas síncronas vão acontecer provavelmente no final de semana, ou no sábado, né? Ou na sexta de noite, não sei, mas provavelmente vai ser no sábado para ter mais oportunidade para as pessoas que trabalham participarem. Então, eu vou ter que ir lá, gurias, porque minha aluna tá me esperando já, faz meia hora que eu tô enrolando ela. Um beijo para vocês, muito obrigada e vou salvar aqui. Foi muito bom ter vocês comigo. Ju, que saudade! Beijo! Tchau!